Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Online. Hoje um Papo Online falando de dança de salão, mas o ritmo bachata. Eu estou aqui com o Rodrigo e com a Laura, piano, que são considerados os percursores da bachata no Brasil. Sem muita delonga, já vamos para a primeira pergunta, que eu não quero dar muita chance. Vamos embora. Como vocês conheceram esse ritmo? Da onde vem esse ritmo? Ele é caribenho? Ele é da onde? Me conta um pouco sobre o ritmo primeiro. Muito bem. Vai lá, amor. Prazer, Ricardo. O prazer é meu. Bom, a bachata, ela é da República Dominicana, Tá. caribenha, né? E o conhecer a bachata, nós temos diferentes momentos, assim, né? Eu conheci a bachata na Espanha, Tá. que eu morei 3 meses lá, e aí eu conheci a bachata lá através de um programa tipo Big Brother, Tá. só que era de casais. E aí um dos temas era uma bachata. E aí a música também naquela época era estouradíssima, e aí que eu fui entender o que era Quantos aquilo. anos atrás isso? Foi em 2004. Isso, Então 2004. tem bastante tempo, 19 anos já. Tem. Tá. E foi nesse momento aí que eu conheci conheci a bachata. E aí quando eu voltei pro Brasil, minha mãe trabalhava numa escola de dança, era recepcionista. E aí ela falou, pô, por que você não vai lá para fazer aula e não sei o quê. E aí eu acabei indo, mas poucas pessoas conheciam o que era bachata, assim. Mas já chegou fazendo sucesso, né, lá? Com essa carinha de novinho, todo latino, as meninas ficaram enlouquecidas. Ele dança salsa, dança bachata. E qual é a bachata? Só para quem não conhece, depois a gente vai ter um evento hoje à noite e eu vou gravar algumas coisas e vou introduzir no vídeo, né? Legal. Mas para quem ainda tá ouvindo, qual a diferença da bachata para salsa, para esses ritmos que a gente tem? Outros ritmos, né, ritmos, latinos. A música, ela é muito diferente, até porque quando a gente fala de salsa, a gente fala de big bands. E a bachata, ela já trouxe isso tudo muito resumido, ela não tem uma big band, então vão ter instrumentos que não... Claro que pode existir, porque nada é fechado. Nada é fechado, mas não é normal. Então, por exemplo, na salsa a gente tem aqueles instrumentos... De sopro. Na bachata não tem, ela é bem reduzida mesmo, né? E a salsa, ela trouxe uma coisa... As músicas no geral, não obrigatório também, tá? Mas só... Elas são músicas grandes, né? De tempo de música. A bachata já tem uma redução disso. E ela trouxe uma pegada muito romântico e sofrência, né? Porque é uma música, quando a gente vai traduzir ao pé da letra, é uma sofrência total, né? Porque eu fui traído, e aí eu saí pra beber, e aí arrumei outra, enfim, é uma sofrência. Tá, é sofrência mesmo, como o tango, aquele, né? Na verdade, eu falo que a bachata, ela é um sertanejo em espanhol. Tá, legal. Uma Porque boa definição. se for pegar o sertanejo, ele tem a mesma conotação que a bachata. As letras Entendi. é muito parecida. Tá. Né? Sempre envolve traições, bebidas e a sofrência. A sofrência em si, né? Não tem... E é só em outro idioma. Mas pelo pouco que eu vi, né? Eu realmente não sou conhecedor, mas pelo pouco que eu vi, é uma dança muito sensual também, como todas as danças latinas, né, em si, né? As danças são muito apegadas, aquela coisa, né? A gente teve uma experiência muito boa na República Dominicana, porque a gente, como estudiosos da bachata, né, a gente foi até a República Dominicana, fizemos uma vivência de 16 dias lá, imersos. Pouco, mas assim, nos ajudou muito. A gente teve encontro com um professor universitário, porque ele tinha defendido uma tese sobre a bachata, então ele até nos presenteou com um livro, enfim. Legal.
A bachata, ela é uma dança muito introspectiva. Então, na nossa vivência lá, porque não existe, hoje provavelmente deve ter mudado, mas em 2017 não existia escolas de danças que ensinam bachata. Tá. Porque a gente ouviu dos dominicanos eles falando assim, eu sou dominicano, eu danço bachata. Sim, é natural. Normal isso. Então, a gente viu uma vivência deles de dança, é uma dança um para o outro, é muito introspectiva. E eles não trocam os pares. Ah, tá. É quase que tipo, eu sou par do Rô e eu vou dançar uma noite inteira só com ele. Tá. Então, não existe essa troca. Então, é uma dança de relacionamento, né? De uma relação a dois. Tá. E com a modernidade, né, da música, ela trouxe uma... E é bem simples a dança deles, tá? Como a música se modernizou nos Estados Unidos, principalmente, então ela modernizou a dança. Tá. Essa modernização trouxe umas pegadas mais, a gente fala que as pessoas que vão para a escola de dança, elas são pessoas acadêmicas, né? Então, ela trouxe uma dança mais sensual, ela trouxe essa aproximação que, claro, a música pede isso, mas eu acho que a nossa essência de ouvir e os instrumentos que vieram depois, então isso trouxe uma sensualidade, um romantismo, então isso funciona muito bem. Mas ainda bem que o nosso universo da dança, ele é mais... permite mais as trocas, né? Então eu não fico uma noite inteira dançando com o Rô. Acho que é isso. Vocês não né? são dominicanos, né? Não, vocês perfeito. Fazem essa troca, né? Eu vi alguns vídeos de vocês esses dias e é uma dança que usa muito também o pé, né? Tem muito passo, né? Pezinho pra lá, pezinho pra cá e batidinha e tal. Sim. É uma dança que requer apesar de ser simples, como você falou, mas ela requer um bom treinamento, né? Hoje é universalizado essa dança, ou seja, tem só no Brasil e na República Dominicana, na Espanha, ou é uma coisa hoje que é muito comum esse ritmo, né, da bachata? Hoje a gente arrisca falar que a bachata é o ritmo mais dançado no mundo. Sério mesmo? Que, pelo que a gente estuda, assim, antes era a salsa, né, que tinha um alcance muito grande até por conta da mídia. Sim, tem muito filme, né? Exatamente. Filmes, são documentários, todo filme de dança tinha salsa. Antigamente era samba, né? Uns anos atrás, você pega o 1940, tudo tinha um sambinha lá, né? E agora, depois foi a salsa. Isso. Tá. Então, isso daí popularizou muito a salsa. Mas hoje... até países que a salsa era muito, muito forte, com eventos de salsa, hoje só salsa são raros. Tá. A maioria dos eventos está colocando a bachata para incluir esse público, para dar esse volume de pessoas, né? E assim, a gente arrisca falar, né? Nós não temos números, né? Tá. Não conseguimos trazer um infográfico, né? Claro, alguma coisa, mas a gente arrisca. E porque tem várias situações. A bachata, a música, ela é uma bachata que ela é mais fácil de ser dançada por ela ser mais simples. Mas eu vi vocês dançando bachata com outras músicas, até com Henrique e Juliano. Isso, eu ia falar, né? Que eu vi vocês. Então, eu acho que tem muita gente que pode estar dançando bachata sem saber que é bachata. Perfeito. É isso? Perfeito. Vou só complementar a história dos pezinhos. Tá. Essa coisa dos pezinhos, ela não é tanto uma essência dos dominicanos. Tá. Quando eu falo dominicanos, eu tô falando do raiz, quando a gente foi lá na nossa visita técnica, né? A dança deles é uma dança extremamente simplista mesmo. Tá. Os dominicanos que tiveram uma vivência com salsa e com os estrangeiros, eles passaram a ter mais elaboração nas danças deles. E a dança bachata, ela, assim como a música se desenvolveu, a dança bachata também se desenvolveu. E ela trouxe muita coisa da salsa. Tá. Então, é uma herança salsa. Então, a salsa é extremamente... um pouco, tá? Perfeito, mistura. E a salsa, ela é perfeita de ser uma base, sabe? Tipo, uma construção de uma casa precisa da base. A salsa trouxe essa perfeição. E com relação à música, a gente tem voltando, né, do Henrique e Juliano, a gente tem lá a nossa dança que a gente ficou muito
muito honrado, né, de ir pra rádio, uma música bachata, que infelizmente a salsa não teve isso aqui no nosso país. Né? A gente não teve um cantor brasileiro que assumiu o ritmo salsa, que foi lá e foi para uma TV, para uma rádio. Mas a bachata teve essa oportunidade. E aí, claro, teve em algum momento o Fagner, mas não estava em alta. E aí o Henrique Juliano colocou uma bachata, que é a Rua Recaída, e teve uma outra também na época que eu não lembro o nome, mas que bem no ano a gente tinha feito 10 anos de casados. Que legal. E aí a gente falou, meu Deus, é memorável, né? Uma música, uma bachata que a gente apelidou carinhosamente de bachata brasileira, pelo timbre de voz dos sertanejos, né, dos cantores sertanejos, ser diferente um timbre de voz de latinos, né? Até porque eles são mais agudos, né? Isso, perfeito. E aí, então, a gente apelidou de bachata brasileira, colocamos nada mais original do que o sobrenome, a gente vestiu o nosso sobrenome, que é o sobrenome do meu marido, porque escolhi ele pelo sobrenome. Não, o sobrenome é fantástico, né? Para quem trabalha nessa área, com eventos, com música, com dança, Piano, até ia perguntar, isso é o nome verdadeiro ou é um nome artístico? Não, é verdadeiro. Nossa, Piano, pois né? Olha, é sensacional. Meus avós, meu avô, na verdade, é do meu avô, paterno. Tá. É de família com descendência italiana, né? Tá. Que parece, não fui também a fundo para saber, mas são de Calábria, na Itália. Alguns falam que foi erro de registro, né? Que parece que veio da Itália como Piani, aí chegou aqui e colocaram piano. Tá. Mas eu agradeci, né? Mas ficou ótimo, né? Ficou perfeito. Né? E aí, se alguém pergunta pra gente, vocês tocam piano? Eu toco todo dia. No piano. No piano. Mas, enfim, ele casou exatamente nessa época dos 10 anos, o Henrique Juliano trouxe. E hoje, Gustavo Lima, ele é extremamente apaixonado, né, pela bachata, assim. Inclusive, ele tem como referência um cantor pop da bachata, que é o Romeu Santos, e ele tem umas vestimentas dele que é muito semelhante e que a gente fica muito feliz, que daí o pessoal do sertanejo não sabe, mas eles estão ali na bachata. Eu também não sabia, eu também não tinha a menor ideia, né? Mas é legal. E aí tem uma questão da Unesco, me conta esse lance da Unesco envolvendo vocês. Ai, foi muito legal, né? Foi muito gratificante. Foi quase tudo na mesma época. Né? Foi quase tudo. A música do Henrique e Juliano. 10 anos. 10 anos de casados. Aí veio a Unesco. A Unesco, ela tombou, né, a bachata como patrimônio material cultural em 2019, novembro de 2019. E aí, claro, a gente está falando de uma organização de uma credibilidade absurda. Então, assim que eu soube, eu liguei para eles e falei, por favor, me explica o que significa tudo isso, né? Porque pra gente entender. E aí eu falei um pouco do nosso papel dentro da bachata, né? Porque a gente recebeu carinhosamente o codinome de precursores da bachata no Brasil, mas nós tivemos aí um grupo, a Mimulus. A Mimulus é uma companhia de dança que é de BH, dança de salão, que mistura contemporâneo. Eles iam muito para a Europa, então o Jomar Mesquita, ele trouxe um pouquinho da bachata, mas o nosso é porque aí a gente foi estudar a fundo música, dança, Vocês história. Foram para lá fazer um trabalho de técnico, né? Sim, visitação sim. técnica. Então, e trouxemos também a questão didática, né? A escola mesmo, né? De como ensinar a bachata, de como trabalhar as bases, como, né, toda essa forma acadêmica que ainda não tinha aqui no Brasil. Tinha, da Mimulus tinha, mas eles tinham de uma forma porque a Mimulus, ela é da dança de salão, então ela não era específica. Então eu acho que essa especificidade nossa fez com que a gente ganhasse carinhosamente esse apelido. E aí, quando as coisas começaram até fugiu, porque eu lembro da Mimulus com tanto carinho. Você estava falando da Unesco, né? Que Isso. Você foi falar que vocês faziam um trabalho em cima disso. E aí o cara falou, então vocês não são professores de dança, vocês são agentes culturais da bachata. Que legal. E aí aquilo até me emociona, porque
tipo, é muito gratificante. Isso é um reflexo, né, de um trabalho, né? Vocês se dedicaram, vocês foram atrás. Então, quando tem essa reconhecimento, ele é muito legal. Tem que emocionar mesmo, faz parte, obrigada. né? Como tem uma pessoa aqui hoje que está preparando o evento de hoje à noite, né? Que brilha os olhinhos dela, né? Ela sai raiozinhos, né? Agora há pouco tava falando desses raiozinhos. Eu acho que é isso, essa emoção, essa vontade, né? Porque você só consegue se destacar no meio que você está quando você tem essa paixão, né? Isso. Essa paixão. E com isso vocês viajaram bastante, né, com a bachata. Porque quantos anos vocês fizeram navios, cruzeiros? A gente faz... Pode falar nome? Pode, tá. Aqui pode falar tudo. Pode falar tudo. Falar a tudo. gente faz há 8 anos o Dançando a Bordo, que é um temático que existe há 18 anos. Não, 19. Vai fazer 19 anos. Vai fazer 19 anos. O ano que vem. É um temático que ele nasceu para dança de salão. Então, um navio na Costa Cruzeiros. Tá. O navio... só para dança. Só para dança. Para quem quer dizer, você pode ir, mas o Isso. tema daquele momento específico. é dança. Tá. Logo no começo dele, e depois a minha chefe um dia vai poder puxar minha orelha ou não, mas parece que no começo dele o navio ele era tomado muito mais para não dançarinos e menos dançarinos. Só que a dança de salão, nesse temático, Dançando a Bordo, foi tomando uma proporção que hoje ele é inverso, né? A proporção é muito maior de pessoas adeptas à dança de salão estão lá dentro. Tá. Mas lá a gente encontra pessoas que nunca dançaram, nunca fizeram aula. Tá. Mas há 8 anos, 8 anos atrás, a gente foi convidado para darmos aulas de bachata, porque dentro da grade deles... não tinha aula de bachata. Tá. Eles têm o padrinho deles, que é o Carlinhos de Jesus. Eles têm o Carlinhos de Jesus, sempre que possível, leva a parceira dele na ponta, que é a Ana Botafogo. Mas não tinha ainda a bachata. Então, nós tivemos o privilégio de sermos convidados como professores de bachata. Então, a gente vai há 8 anos levando dentro da grade a bachata. Tá, e esse navio faz que roteiro? Ele vai só aqui na costa brasileira? Ou desce para Uruguai? Ele já foi um ano. Tá. Foi no ano que ele comemoração de 15 anos. Ele foi até Argentina, né? Ele fez lá o Rio da Prata. Rio da Prata, entra ali. E aí pode fazer Montevidéu e Buenos Aires. Isso mesmo, ele fez. Foi. Tá. Ele fez a única vez que foi quando debutou, né? Mas vocês estavam nessa? Sim, bom, tivemos esse privilégio. Mas a rota dele, que quase todos os anos, vai até Salvador. Tá. Isso. E no comecinho dele, que quando eu fui, olha que legal isso, né? Eu fui como participante, como hóspede, e por isso que eu consigo até falar dos dois lados. Vale a pena como profissional e vale muito a pena como hóspede. Os dois valem muito a pena. Então a primeira vez você foi como hóspede. Vocês foram como participantes. Eu não fui. Você não foi? Tá. Eu ia, só que aí eu trabalhava numa empresa, no começo, né? E aí um rapaz lá se acidentou. E aí, bem na época que eu ia tirar as férias, aí tive que ficar. E aí quando eu voltei, ele quis morar comigo rapidinho. A gente estava no começo do namoro. Ele ficou com medo, porque na época eu falei, eu dancei com o menino da dança. Eu fiz isso, eu fiz, não. É bom segurar, é bom segurar, né? Tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? Mas e até abriu a oportunidade que eu ia fazer uma das perguntas, já vou já. Dá para viver disso? Vocês viveram um tempo? Vocês vivem disso? Como é que funciona? Olha, a gente viveu disso. Porque muita gente tem a curiosidade, não é por nada. Sim. É que assim, dançar, como vocês têm toda essa experiência, dá para viver, ou já deu para viver, porque a gente teve uma pandemia, tudo mudou, né? Deu para viver. Eu acredito muito que assim, a gente teve uma... O fato de nós termos esse título e ter liderado, né, esse movimento bachata no Brasil, abriu muitas portas. Tá. Então, de professores de dança de ritmos diversos, a gente passou a ser muito especialista, perfeito. Vocês dançam os outros ritmos também. Dançamos, e se precisar a gente ensina, mas a bachata tomou conta da nossa vida. E aí, nesse caminho, ele fez com que a gente vivesse somente da bachata. Então, a gente pôde falar com muito orgulho que vivíamos dela.
O que aconteceu foi que durante a pandemia a gente foi pro interior, que minha mãe morava lá, então a gente achou que ia ser um tempo mais... Imaginávamos... Como todo mundo, né? Exato. Todo mundo na pandemia. A expectativa era eu vou pouca. ficar 2 semanas, 1 mês, no máximo isso acaba, né? E não acaba nunca, né? Isso. E aí as coisas, quem continuou de profissionais onde estava e dava outros ritmos, conseguiu no clandestino, né, se manter. E a gente, durante 7 meses, fizemos lives de uma forma para ajudar as pessoas que nós temos o privilégio de termos um ao outro dentro de casa, numa pandemia. Perfeito. Mas muitos alunos, quando procuram a dança de salão, é muito mais para se socializar, porque teve uma relação, porque ela acabou. Então, vão para procurar amizades. Então, a gente pensou Sempre muito... quis dançar Sim. e não tinha oportunidade. Agora tem o tempo, mas aí veio a pandemia, ficou preso, né? Em casa. Exatamente. Então, a gente usou esses 7 meses para ajudar, né? Foi uma ação mais solidária, que no final das contas foi muito solidária conosco. Sim, o retorno deve ter sido muito bom, né? Muito, muito, muito. E aí a gente ficou lá por 3 anos e achávamos que não voltaríamos mais para cá. Mas durante esses 3 anos, em 2019, eu já tinha feito alguns cursos de assessoria de imprensa e percebi o quanto eu amo a comunicação, não só não verbal, né? Que é o nosso trabalho como dança, né? Mas também um outro trabalho como escrito, falado e oral, né? E aí eu procurei isso, só que eu não conseguia me dedicar por conta da dança. E aí na pandemia a gente migrou para essa área de comunicação. Então hoje a gente presta serviço. Eu sou estudante de marketing e comunicação institucional e o Rô, designer gráfico. Legal. Como é que está o mercado hoje? Agora, depois do pós-pandemia, voltou já essa pegada da dança de salão? Porque isso é uma coisa que uns anos atrás deu uma amornada tal, e aí talvez com programas de televisão, essas coisas todas, ele possa ter dado uma crescida, né? E eu tô vendo o movimento, aqui nós estamos no interior, eu tô vendo que o movimento é forte, né? Muita gente, tem as meninas aqui que adoram, né? Não tem... Mas eu vejo de outros casais que vão se empolgando. Vai ter dança, vai ter isso, vai ter aquilo. Como é que tá esse mercado agora? Para quem quer começar, tá legal, vale a pena? Ou ainda não tá bom? Me conta um pouco disso. Eu acho que depois da pandemia, assim, acho que agora tá retomando, eu acho que até com mais força. Tá. Até por questões por exemplo, médicos, né, nessa onda da pandemia, a parte de psicologia cresceu muito e são pessoas que indicam, né, fazer a dança. Hoje a gente, por exemplo, viu um vídeo de um neurologista falando sobre a dança. Então, eu acho que as pessoas estão querendo uma saúde mental. E a dança é perfeita para isso, não só mental como físico também. Então, acho que isso daí está levando as pessoas a irem para a escola de dança, para aprender a dançar, principalmente a dança de salão, né, que nos ajuda muito, principalmente com a questão social, né, a questão de, por exemplo, você conduzir, ser conduzido. Então, é um trabalho que... Eu acho que até durante, como vocês falaram, vocês fizeram lives, né? Muita gente fez lives de muita coisa. E muita gente que não dançava, estava sozinha em casa, ou estava só o marido e a mulher. Perdeu o medo, aí, começou a criar e viu que nesse período aí, 2, 3 anos, poxa, era legal. Eu não consigo, tá? Eu tenho 2 pés direitos, então eu não consigo. A minha esposa dança muito bem e tal. É a maior tristeza da vida dela que eu não consigo dançar. Mas eu vi muita gente realmente começou a dançar logo depois, né? Então, deve ter aquecido por conta disso, né? Sim. Eu acho que sim. Deixa eu só fazer um gancho dessa relação de dançar e não dançar, né? Em 2005, meu pai faleceu. O Rô não teve a honra, né? O prazer de conhecer o meu pai. E... o meu pai é incrível, né? Eu fiz balé na minha infância, dos meus 9 aos 15 anos. Não, 14 anos eu fui bem direitinho, de 14 para 15 anos eu já
Não fui uma boa aluna. Tá. E Já aí estava meio largando, né? Já estava na adolescência, a parte de rebeldia. Meus pais já queria fazer jazz moderno. Meus pais tinham se separado, isso uma tristeza no meu coração, porque meu pai é meu herói. Tá. Enfim, quando teve 32 anos de idade, eu voltei. Então, eu vou falar de alguns pontos que são importantes para o mercado da dança, né? Que ele está aquecido. Com 32 anos, eu voltei para dentro de uma sala de dança. Então, não, a dança não é só para meninas, ou novinhos, ou meninos, né? Ele é para todos, e a dança é extremamente... Ela é aberta à diversidade, né? E com 32 anos eu entrei e meu pai faleceu com 33. A gente estava ensaiando até para ir para um festival de Campos do Jordão na escola e meu pai faleceu. E ele falou que iria lá me assistir. E o falecimento dele foi o último dia de vida do meu pai. A gente foi para uma festa, eu, meus irmãos, uma tia, primo, meu pai. E que a gente conseguiu visitar 2 lugares, assim, de 2 festas diferentes. Uma delas era salsa, que estava envolvido. E eu estava começando a aprender salsa na escola de dança de salão. Só que eu, aluna, começando a aprender, eu não tinha nenhum juízo de tentar ensinar alguém, né? E aí o meu pai falou, não, filha, você não tem que dançar igual aquela mocinha. Olha como ela é charmosa, era uma professora. E aí eu falava, mas pai, eu tô começando agora, né? Aí ele falou, então vamos dançar do meu jeito. E aí ele dançava com os bracinhos assim. E aonde eu quero chegar é que sim, a gente tem um trabalho de trazer uma técnica, mas a dança, ela é amor. Então, não importa, é prazer, não importa se você tem eu tenho 2 pés direitos, 2 pés, não existe isso, porque ela tira uma coisa de dentro da gente que é absurda, ela faz você ser quem é para todo sempre, amém, e com muito amor, e com muita parceria e muito respeito. E essa lição foi do último dia de vida do meu pai e eu passei a levar para minha vida. E num evento grande, que é do Congresso Mundial de Salsa, que por muitos anos perdurou lá no Clube Holmes. Ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Isso, perfeito. Eu estava dançando com um aluno, e a gente já estava como profissionais, né, da bachata nesse evento. E aí uma pessoa lá veio me tirar para dançar um cara, e ele dançou todo do jeito dele. E eu dancei sorrindo e me divertindo. E aí um profissional renomado veio pra mim quando eu terminou a dança, ele veio na minha direção, pegou em mim. Laura, como é que você dançou sorrindo com esse cara que dançou tudo errado? Eu falei, mas não estava errado, ele estava dançando do jeito dele e eu estava dançando com ele, porque eu sou professora, eu tenho que entender como ele está trazendo a forma dele. Primeiro ele está dançando, quem sabe um dia nós vamos fazer ele ter técnica, né? Isso. Mas nesse momento era dançar, ter o prazer, tá certo. É isso. Então assim, não tem... E fazer aula, mas a gente acaba socializando, mas cada um vai dentro daquilo que o corpo permite. Legal. Mas é o amor que leva. Agora, Rodrigo, eu ia fazer a pergunta, mas como ela já foi, né? Ia perguntar como é que entrou a dança. E você, como é que a dança entrou na sua vida? Olha, foi só para pegar as menininhas, para ser o cara da festa, né? O bonitão. Porque minha esposa tem um sobrinho que uma época estava separado. O que ele fez? Ele tem 30 e poucos anos, 40 anos, e ele pegou e foi fazer dança de salão para poder ser na festa um cara. É mais ou menos isso? Como é que vem? Olha, não foi nesse caso, não foi isso não. Na verdade assim, eu sempre escolhia as profissões mais difíceis. Comecei pelo futebol. Eu joguei 16 anos. Poxa, chegou a Não, 16 anos não. Uns 10 anos mais ou menos. Que é que eu comecei com 6, eu parei lá, próximo aos 16, por aí. E aí, claro, né, o futebol é a loteria, é de 1 a 1 milhão. Sim, isso é. Então, 1 milhão faz e talvez vá jogar exatamente. Profissional, né? Então não deu certo, eu falei, então tá bom, né. Aí depois eu fui escolher o pagode. Eu toquei por 5 anos. Tá bom. Pagode. Que instrumento? Eu tocava percussão. Percussão. Aí também não deu certo. Aí eu falei, caramba, não é possível. Não, mas complementa que você fazia as dancinhas do grupo. No você grupo era o coreógrafo. Tá, então, legal. mas dentro da minha família eu tenho um tio que ele era passista de escola de samba. Tá.
E aí sempre eu via ele fazendo... a música estava perto de você. Então, música e dança tava ali na veia, assim. Tá. Aí depois do... E tem, desculpa cortar, mas tem a ver, né? Futebol, pagode e samba, né? Quer dizer, você não saiu fora até agora, tá na tua raiz. Tá na raiz. E aí, depois que eu parei o pagode, eu tinha um amigo que ele foi pro forró. Tá. Na época que o forró tava estourado em São Paulo, lá. Ele aprendeu a dançar e aí falou, pô, Piano, vamos lá que é legal e não sei o quê. E começou a me levar pra balada. Menininha. E começou a me levar pros lugares. E aí a gente foi nem lembro onde é que foi. Acho que foi em Santo André que ele me levou numa balada lá. E aí, né, como toda... Agora acho que não tem muito isso daqui, mas antigamente tinha as panelinhas que eles falavam, né? Tá. E aí tinha uma panelinha lá que eles só dançavam entre eles. E, só que esse meu amigo, ele já estava envolvido. Entrando nessa Isso, turma. aí falou, pô, dança... chamou a conhecida lá dele, lá falou, dança com meu amigo aqui. E aí, eu não sabia nada, assim, claro, tinha uma habilidadezinha. Tinha o molejo, né? Tinha um pé esquerdo e um direito, diferente de mim, né? E aí, no meio da dança, a menina saiu fora. Me deixou lá na pista. Aí é ruim. Aí eu fiquei... Desculpa falar, mas eu fiquei puto. Não, é pra ficar mesmo, né? Eu fiquei puto. Sou ruim, mas nem tanto, né? Aí eu falei, eu vou aprender a dançar. Agora eu vou me vingar. Vou. Aí, mesmo, eu falei, mas eu não entrei em escola. Eu pedi pro meu amigo me ensinar. Falei, me ensina a dançar esse negócio aí. Tá. E aí, começou a me envolver lá com o pessoal e eu acabei aprendendo lá de balada. Não era... não era profissional, isso, mas você tinha os passinhos, malemolendo. Isso. Deu pra me virar. E aí comecei a pegar gosto. Tá. Aí depois disso, eu conheci a salsa. Tá. Eu comecei a fazer aula de espanhol. E aí tinha um grupo lá que o professor era peruano, acho. E aí ele fazia parte de um grupo de salsa lá em São Bernardo. E aí me levou. E aí eu falei, nossa, legal esse ritmo. Foi ele que te levou, não, pode falar. Foi uma ex-namorada. Não precisa falar. A gente sabe que nesse meio forró, salsa, ele não dançou sozinho e não dançou com um amigo, né? Vamos lá, ele não ia lá pra balada dançar com um amigo, né? Não precisa reforçar. Não precisa me expor tanto. Pois afinal de contas, já fazem muitos anos. Agora o menino... Né? E aí veio a salsa, e aí eu viajei pra Espanha, conheci a bachata. E aí foi aí que eu voltei e entrei dentro de uma escola de dança de salão. Entendi. Até porque ele teve essa facilidade, porque daí minha sogra já era recepcionista da escola. Tá. Então ela colocou os filhos, o mais velho e o mais novo, como bolsista na escola, né? Mas a pergunta que ficou pra todo mundo, você se vingou da menina? Você dançou com ela melhor que ela? Você acredita que não? Não conseguiu? Não. Porque aí acho que depois a gente começou a ir pra outros lugares lá e aí eu acho que eu não encontrei. Nossa, pessoa. Que pena, eu queria ver você se vingar dela, né? Aí eu dancei com ela e abandonei ela na metade. Pô, muito legal. Eu entendo que quando a pessoa começa a dançar, ela fica de uma forma... Tem uma maluqueta aqui, que é minha esposa, ela vai 2, 3 vezes por semana, vai para outra cidade para dançar, ela dança, e é muito prazer, né? Muito prazer. Quem sabe um dia... começo a dançar. Vai demorar muito, né? Vai demorar muito. Mas para quem quer começar hoje alguma coisa, quer começar a dançar, vamos lá, eu sempre peço uma ajuda. Quais são os ritmos mais fáceis? Por onde a pessoa deve começar? Assim, uma escola de dança sempre tem custos, tem movimentação. Então, mas a pessoa queria dançar alguma coisa. Existe algum tutorial na internet? Existe alguma coisa para a pessoa tentar fazer até que ela tenha condições para ir para uma escola, tal, para não ser aquela coisa que não é democrática, né? Dança só se você for para a escola. Tem alguma coisa? Vocês podem dar alguma diquinha para quem quer? O prazer dela é dançar, ou na cidade dela no interior não tem ninguém que dá aula de dança. O que pode fazer? Então, no YouTube... Bom, primeiro vamos começar pelos ritmos, né? Não existe o ritmo... você começa por aqui que é perfeito.
Porque... Mas você não vai começar pelo tango, que é um dos mais difíceis. Você pode? Né? Pode. Então, o tango, é isso que eu ia falar. A questão é que trazem essa dificuldade muito mais, igual o balé clássico, né? O balé clássico, ele é difícil, ele não é acessível. Não é isso, é que são dois ritmos, né? Dois gêneros, duas modalidades que são mais exigentes na performance e não pela dificuldade. Então, o tango, ele é muito preciso, ele tem uma limpeza, tem uma elegância, e tudo isso, ele é muito cobrado quando se dança. Tá, entendi. Mas a imagem que também a gente tem do tango é uma imagem muito show. Tá. Né? Aquela coisa de filme. De aquela filme, coisa... da apresentação de tango. Exatamente, né? que a gente vai olhar aqui e vai falar, eu jamais vou fazer isso na minha vida. Mas se você pegar um salão, você não é dessa forma que se dança. Tá. Né? É uma forma totalmente simplista, diferente, adaptado para o salão. Entendi. E aí a gente vê que é possível, né? Que o salão, que o tango, ele é para todo mundo. Tá. Então, assim, ó, eu acho que a primeira coisa é, o que eu gosto de ouvir? Tá. Porque você vai dançar ouvindo aquela música e a gente consegue se desenvolver melhor com aquilo que é confortável para os nossos ouvidos. Faz sentido. Né? O que eu gosto? Eu gosto de samba. Procure samba de gafeira. Antes, alguns anos atrás, as escolas de samba que não é que deixaram de praticar, mas já mudou, porque hoje a gente tem outras gerações dentro de escolas de dança, né? Então, antigamente, as aulas escolas, né, a gente dava aula toda generalizada. E hoje, a geração mais nova, eles gostam de coisas muito específicas. Então, muitas escolas estão se adequando a esse movimento. Por outro lado, a pandemia, ela trouxe uma estrutura, ela trouxe um boom que já existia antes, tanto é que a gente tem curso para professores desde 2017, né? Online, mas a pandemia trouxe isso com muita ênfase, muitos tutoriais de aulas no YouTube, né? E no Instagram mesmo, TikTok. Então, quero aprender a dançar. Que ritmo que eu gosto? Entendi. Vai achar tutorial. Então vamos lá. Eu quero aprender a dançar salsa. Ou bachata, então eu vou já especificamente no ritmo. Sim. Tá? E vai achar tutoriais, certamente vai usar, inclusive nosso. Tá. Aí, agora a gente já está caminhando já pro nosso final, passa muito rápido para nós, aqui é um prazer, né? Para nós também. Mas vocês são formadores de professores também, né? Sim. Quem quiser encontrar vocês, procura como? Nas mídias está como Bachata com Casal Piano. Bachata. Escreve-se Bachata, né? Bachata, CH. vou botar aqui, ó, de novo, ó lá. Isso. Bachata. Com Casal Piano. Ou se colocar Lauri Rodrigo Piano, vai encontrar também muita coisa. Tá. Mas contato de vocês, tem algum e-mail, tem algum telefone que vocês possam passar? Tem contato, @laurirodrigopiano.com.br. Vamos de novo, devagarinho. Devagar. Senão não dá tempo. Desacelera, Isso, Laura. vamos com calma. Contar. É que ele já falou do horário, eu já fiquei... Não, mas não foi pra apressar, não foi pra apressar. É porque no meio dessa história eu vou botar um monte de filminho que a gente vai fazer, tá? É contato, @lauraerodrigopiano.com.br. Vocês têm essa página? Temos essa página. Temos as nossas mídias, Bachata com Casal Piano. Tá. Temos os nossos telefones, que é 11 99405 1164. De novo e devagar. 11 99405 1164. Já dá para trabalhar no aeroporto. Né? Esse voo está atrasado. Gente, muito obrigado. Muito sucesso para vocês. Eu agradeço do fundo do coração vocês terem dado esse tempinho aqui. Hoje é um dia complicado, vocês vieram de São Paulo. Vocês vão ter uma apresentação hoje à noite para um grupo fechado, legal, um pessoal. Eu vou tentar mostrar o máximo possível aqui. Legal. A gente tem um problema no YouTube das músicas. Eu não posso botar a música porque ela tem direito autoral, mas eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas agradeço do fundo do coração vocês terem me dado esse tempinho de vocês aqui hoje, tá?
E assim que tiver qualquer coisa, por favor, me fala, vamos fazer um novo, vamos bater papo, por favor. É a coisa que eu mais gosto, é bater papo. Ai, eu também. Então tá bom. Ricardo, a gente é super grato. Foi um prazerzão, Nossa, assim, superou a expectativa da gente de estarmos aqui. E quero muito agradecer a Renata. Ah, Renata. Porque graças a ela, na verdade, eu acho que ela também foi um dos impulsos para a gente voltar para São Paulo, porque o nosso trabalho tão sólido, né, fez com que as pessoas estejam procurando a gente, fez com que a gente voltasse. Então, eu quero agradecê-la. Então, hoje a gente está aqui no Papo Online, graças a ela, e graças a ela a gente vai dançar à noite. Ela ainda escolheu a coreografia que a gente tem que dançar, mas era a que a gente já estava preparando para dançar. Então a gente é muito grato. E quem quiser saber alguma coisa da Renata, é um dos programas que está no Papo Online. A gente fala sobre dança de salão, então a Renata está lá, vão lá, olha lá, dá mais um likezinho no programa dela, que é sempre legal, eu agradeço muito. Mas, mais uma vez, obrigado. Tá? Nós que agradecemos. E para você que ficou com a gente até agora, obrigado. Se inscreva no canal, dá o like. Já disse várias vezes, por favor, é isso que sustenta o canal. É chato, eu odeio pedir, mas é um mendigo digital, né? Tá bom? Obrigado para vocês, até uma próxima. Valeu. Valeu. Valeu.